I de Portugal era louca ou vítima do destino? Se tem uma coisa que a monarquia sabia fazer bem, além de intrigas e casamentos arranjados, era esconder seus escândalos. Mas às vezes nem o palácio conseguia disfarçar. E foi exatamente isso que aconteceu com Maria I de Portugal. De Maria a Piedosa a Maria a Louca, a primeira rainha a governar Portugal sozinha, passou de poderosa a completamente isolada. E no meio do caminho enfrentou tragédias, surtos, tratamentos médicos que mais pareciam tortura. Mas, peraí, ela era mesmo insana? Ou só foi mais uma vítima de uma época que não fazia ideia do que era saúde mental? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre uma das figuras mais fascinantes e injustiçadas da monarquia portuguesa. Pega o seu café e se prepara porque essa história tem drama, teorias e uma rainha que sinceramente tinha todos os motivos para surtar. Dona Maria I nasceu em 17 de dezembro de 1734, filha do então príncipe de Portugal Dom José e da espanhola Mariana Vitória de Borbão. Mas quer saber um detalhe curioso? Maria não era para ser rainha. Na época, Portugal ainda seguia a tradição da sucessão masculina. Se o Dom José tivesse um filho homem, ele assumiria o trono. Mas o destino deu um grande não para essa possibilidade, e Maria se tornou a herdeira do trono. Agora, será que isso significava que ela cresceu aprendendo a comandar exércitos e administrar um reino? Não. Ela foi educada para ser piedosa e submissa. Desde cedo, seus tutores a ensinaram que a fé vinha antes de tudo. E aí que começa algo interessante. Diferente dos futuros reis que eram preparados para governar desde a infância, a Maria cresceu imersa na religiosidade extrema. Seus pais acreditavam que uma rainha deveria ser, antes de tudo, temente a Deus. Por isso, sua formação teve foco intenso em princípios religiosos, caridade e devoção. Ela se impressionava facilmente com histórias de santos e mártires, e, segundo relatos, chorava durante sermões mais intensos. Mas essa religiosidade não foi apenas uma influência na sua infância, ela se tornou a base da sua personalidade. E agora me diz, crescer acreditando que o mundo era um campo de testes para alcançar o paraíso. Isso parece um ótimo caminho para uma mente equilibrada, não é mesmo? Provavelmente não. Mas a religiosidade era apenas um dos aspectos que moldariam a Maria. O outro, pressões políticas e familiares. E já que estamos falando de tradição, sabe aquele ditado família é tudo? Pois é, a dinastia Bragança levava isso ao pé da letra. Em 6 de junho de 1760, Maria casou-se com seu tio, o infante Dom Pedro, que era 17 anos mais velho do que ela. Agora, para nós, pode parecer estranho, mas naquela época, casamento entre parentes próximos eram comuns entre as famílias reais. O objetivo era manter o sangue puro da monarquia, mas essa decisão não foi apenas uma questão de tradição. Havia razões políticas por trás desse casamento. Exemplo, evitar influências estrangeiras. Se Maria se casasse com um príncipe de outra nação, Portugal podia ficar politicamente dependente de um país estrangeiro. Ao se casar com um membro da própria família, o poder ficava em casa. Garantir a estabilidade do trono, evitando disputas internas pelo poder. Ele era um nobre de alta posição, mas não tinha pretensão ao trono, o que tornava ele um consorte ideal e, é claro, também a terceira coisa, que era produzir herdeiros. Agora, antes que você imagine um casamento frio e infeliz, aqui vai uma surpresa. Eles realmente se davam bem. Diferente de muitos casamentos políticos da época, o relacionamento deles parece ter sido afetuoso e estável. Pedro III de Portugal era conhecido por ser calmo e discreto, e não tinha grande interesse em governar. Enquanto muitos maridos reais tentavam intervir e interferir nas decisões políticas de suas esposas, o Dom Pedro aceitava seu papel secundário. Juntos eles tiveram 6 filhos. E aqui está um ponto importante. O que parecia ser uma relação tranquila acabou se tornando uma fonte de dor para Maria, porque o destino não estava do lado dela. Mas calma que a gente vai chegar lá. No dia 24 de fevereiro de 1777, o Dom José I faleceu, o pai da Maria, e ela finalmente assumiu o trono, tornando-se a primeira mulher a governar Portugal.
Mas como isso aconteceu? Durante todo o reinado de seu pai, a Maria já era reconhecida como herdeira, mas havia um problema. Nunca antes uma mulher tinha governado Portugal sozinha. A sucessão feminina era permitida, mas não era norma, como era lá na Inglaterra antes da Maria I também. Muitos membros da corte questionaram se uma rainha governando sozinha seria capaz de manter o controle do país. Por isso, para reforçar sua posição e garantir estabilidade política, Maria I recebeu o título de Rainha Fidelíssima, concedido pelo Papa Clemente XIV. Isso servia para fortalecer sua autoridade e legitimar sua ascensão ao trono. Mas sua chegada ao poder trouxe uma grande mudança para o governo português. A primeira decisão da Maria I como rainha foi demitir o homem mais poderoso do reino, o Marquês de Pombal, que governou Portugal com mãos de ferro durante o reinado do pai dela, do Dom José I, e então ela tirou ele do poder. Por que isso aconteceu? O Pombal não era um simples ministro, ele foi o arquiteto da reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755 e implementou diversas reformas para modernizar Portugal. Mas a gestão dele era muito autoritária. E a Maria, profundamente religiosa e avessa ao autoritarismo, nunca concordou com os modos que ele fazia as coisas. Então, ela assumiu o trono e iniciou o processo de despombalização, revertendo muitas das políticas da época. Mas, diferentemente do que muitos esperavam, ela não ordenou a execução do Pombal. Ele foi julgado e condenado ao exílio, em sua propriedade rural, onde viveu até o final da sua vida longe da política. Com essa decisão, a Maria provou que o governo dela ia ser bem diferente do que do pai, mais voltado para a moralidade e a religião. Agora, se isso foi um acerto ou um erro, é algo que os historiadores ainda debatem. Mas aí, em 1786, Dom Pedro III, seu marido, morreu de forma inesperada. Agora, se perder o marido já foi devastador para Maria. O golpe final veio 2 anos depois. Seu filho e primogênito e herdeiro, Dom José, morreu vítima de varíola aos 27 anos. Agora, não foi uma morte qualquer. Aqui entra um detalhe trágico e polêmico. A vacina contra a varíola já existia? Sim e não. A varíola era uma das doenças mais mortais da época, responsável por dizimar populações inteiras. Mas no século XVIII já tinha um método primitivo de imunização chamado inoculação, que era uma técnica usada há séculos, e eles introduziam um material infectado de um paciente com varíola em uma pessoa saudável, na esperança que ela desenvolvesse uma versão mais branda da doença e criasse imunidade. Ó que louco! Mas isso não era seguro e era visto com desconfiança pela população, já que também os bem religiosos achavam que era uma interferência contra a vontade de Deus. E foi por isso que o Dom José I, pai da Maria, nunca permitiu que a técnica fosse amplamente usada em Portugal. Agora, ironicamente, em 1796, o médico inglês Eduardo Jenner desenvolveu a primeira vacina oficial contra a varíola, muito mais segura do que a inoculação. Mas para Dom José, filho de Maria I, a descoberta veio tarde demais. Ele acabou morrendo rapidamente, deixando a rainha devastada. Mas para Maria isso foi um castigo divino. Se ela já era conhecida por sua religiosidade intensa e personalidade sensível, as tragédias transformaram sua devoção em obsessão e seus sofrimentos em delírios. E para a corte portuguesa, isso se tornou um problema político. A rainha estava cada vez mais instável. Tinha crises de choro compulsivas, sem motivo aparente, acordava no meio da noite gritando e rezando em voz alta, evitava a carne acreditando que estava comendo pedaços do seu filho morto, passava horas em silêncio absoluto como se estivesse em transe e dizia ver anjos e demônios ao seu redor e temia estar condenada ao inferno. Para os padrões da época, isso era um escândalo. E como pouca desgraça é pouco, enquanto Maria I enfrentava sua pior crise emocional, Portugal também mergulhava no caos. A economia estava desmoronando, revoltas camponesas explodiam e, para piorar, uma crise agrícola devastadora atingiu o país, levando fome e miséria às ruas.
E em meio a tudo isso, a pessoa que devia estar no comando passava o dia isolada, falando com santos e chorando de forma compulsiva. Tá tudo bem. O problema era que a Maria ainda era rainha. Se sua condição piorasse a ponto de impedi-la de governar, a corte teria que tomar uma decisão drástica, afastá-la definitivamente. Mas antes que seu filho Dom João tomasse uma decisão definitiva sobre o futuro da mãe, ele pensou que ela podia melhorar, então decidiu chamar os médicos Willis, os mesmos que tentaram tratar o rei George III da Inglaterra, famoso por seus surtos psicóticos. Tem até um vídeo aqui. Mas será que os Willis realmente entendiam de doenças mentais? Definitivamente não. Seus métodos eram cruéis e rudimentares, mais próximos de tortura do que de tratamento. Enfim, se Dona Maria I já estava profundamente fragilizada, esses métodos como sangria, tortura e banhos gelados ajudaram em alguma coisa? Óbvio que não. A rainha não melhorou em nada e seus surtos se tornaram ainda mais intensos. Ela começou a se recusar a assinar documentos oficiais, dizendo que Deus não permitia. Seus momentos de lucidez ficavam cada vez mais raros, e assim a corte portuguesa percebeu que não tinha mais volta para a rainha. E então, em 1792, Maria I foi oficialmente declarada incapaz de governar. A partir daquele momento, seu filho, Dom João, futuro Dom João VI, assumiu o governo como príncipe regente. A Maria continuava tecnicamente sendo a rainha, mas não exercia mais nenhum poder real. Agora, você acha que essa foi a solução do problema? Muito pelo contrário. A condição da Maria só piorou com o tempo. E aí Portugal entrou em pânico. Napoleão Bonaparte ordenou a invasão do país, punindo Portugal por não aderir ao bloqueio continental contra a Inglaterra. A única saída? Fugir para o Brasil. Dom João, que já governava no lugar da mãe, organizou uma das maiores operações de evacuação da história. Em novembro de 1807, a família real portuguesa embarcou com uma frota com cerca de 15 mil pessoas, incluindo ministros, nobres e religiosos, rumo ao Rio de Janeiro. Mas no meio de toda essa turbulência, onde estava Dona Maria? Completamente fora da realidade, trancada em seus aposentos. A rainha foi transportada quase como uma prisioneira, isolada do resto da corte. Durante a viagem, sua saúde só piorou. Os relatos da época dizem que durante a travessia do Atlântico, a Dona Maria I estava tão debilitada que mal conseguia andar sem ajuda. Ao despertar no Brasil, ela já não era mais a mesma pessoa. Quando a corte chegou no Rio de Janeiro, o Dom João VI assumiu o governo oficialmente. Mas e a Maria? A rainha foi instalada inicialmente no Paço de São Cristóvão, mas logo foi levada para o Convento da Ajuda, onde viveu seus últimos anos completamente reclusa. E o que os brasileiros achavam disso? Maria I era quase uma figura lendária. A maioria nunca tinha visto pessoalmente, já que ela raramente saía dos seus aposentos. Seu nome ainda era mencionado nos documentos oficiais, mas ela não exercia nenhuma função real. E seu estado só piorava a cada ano, com crises de pânico e delírios cada vez mais intensos. Os poucos relatos de quem teve contato com a rainha descrevem uma mulher frágil, quase irreconhecível. Seus momentos de lucidez eram cada vez mais raros. E em 20 de março de 1816, Dona Maria I faleceu aos 81 anos, lá no Convento da Ajuda. Mas sua história não acabou ali. Seu corpo foi embalsamado e sepultado inicialmente no Convento do Carmo, no Rio de Janeiro. Anos depois, foi trasladado para Portugal, sendo enterrado no Mosteiro de São Vicente de Fora, lá em Lisboa. Agora que a gente conhece todos os eventos da vida da Maria, a gente pode finalmente discutir. Ela foi realmente insana ou apenas vítima das circunstâncias? Hoje, os especialistas levantam algumas hipóteses sobre sua condição mental. Transtorno bipolar ou esquizofrenia ou alguma condição neurológica hereditária, já que sua avó materna também apresentou sinais de doença mental, ou depressão severa e trauma extremo pelas perdas trágicas e também a influência do isolamento e da repressão religiosa. Independente da causa, uma coisa é certa: Maria I foi uma figura complexa e fascinante da história portuguesa.
Seu reinado nos ensina muito sobre como as doenças mentais eram vistas no passado e sobre o fardo que o poder pode representar para um governante. Seu legado? Ela foi a primeira mulher a governar Portugal, algo que abriu precedentes para outras figuras femininas no poder. Ela restaurou também o poder da nobreza e da igreja, remodelou a política portuguesa após a Era Pombalina e, mesmo sendo isolada nos últimos anos, sua presença ainda influenciou o governo, já que Dom João VI só pôde ser coroado após a sua morte. E você, o que acha? Dona Maria I foi realmente louca ou apenas uma mulher estragada pelo peso da coroa e do sofrimento? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já se inscreve no canal. Aqui o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e até amanhã.